Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar neste vídeo sobre Carl Gustav Jung. Eu quero abordar o tema da religião e falar um pouco então, a partir do livro Resposta a Jó, sobre como é que o autor vê a questão da humanidade, a humanidade de Jesus e também a nossa humanidade, ok? Então vamos começar lembrando, que Carl Gustav Jung foi um psiquiatra suíço, contemporâneo de Freud. Jung viveu entre 1875 e 1961 e foi o fundador do que ficou conhecido como psicologia analítica. No caso, hoje eu trabalho com o livro Resposta a Jó, que é um livro publicado pela editora Vozes, que faz parte da coleção das obras completas de Jung. Então eu venho esmiuçando esse livro, ou seja, estou gravando capítulo por capítulo. Então eu peço que você acompanhe a playlist que tem o nome do livro, Resposta a Jó, para você poder acompanhar toda a sequência para ver em que contexto a análise deste capítulo se encontra. Tá? No caso, este é o capítulo de número 5. Então, além de ter gravado sobre os capítulos anteriores, eu gravei também sobre o prólogo. Então tem uma porção de vídeos já publicados sobre este tema. Tá bom? Então, nesse capítulo, basicamente o que o Jung faz é discutir a singularidade do nascimento de Cristo. Entre aspas, porque a gente vai ter que discutir o que é esse nascimento de Cristo, se é um nascimento, se ele está se referindo ao nascimento natural, ao nascimento simbólico, ou nascimento no sentido de surgimento de um símbolo, de um arquétipo, seja lá o que for. Então não é tão simples assim falar do nascimento de Cristo. Então vamos lá, ele diz assim, vamos citar alguns trechos para começar a ir entrando no tema e também aclarando a complexidade desse tema. Ele diz assim, embora o nascimento de Cristo seja, na verdade, um acontecimento histórico e singular, trata-se de um fato que sempre existiu. Então, aparentemente nessa frase, o Jung está querendo dizer que o nascimento de Cristo é um nascimento histórico, quer dizer, ele está dizendo o seguinte: Jesus é um personagem histórico, ele existiu na história, ele nasceu de forma humana, como todo mundo nasceu, ou como todo o gênero humano nasceu, certo? Só que ele diz, trata-se de um fato que sempre existiu. Então o que ele está dizendo é, a dimensão natural, ou seja, o fato de Cristo ter nascido como qualquer ser humano nasceu, soma-se o fato de que tem uma dimensão simbólica, uma dimensão que não é histórica. Eu acho que é isso que ele quer dizer quando ele afirma que se trata de um fato que sempre existiu. Quer dizer, sempre existiu na literatura bíblica, sempre existiu fora da literatura bíblica. Ou seja, a encarnação de uma divindade não é um fenômeno exclusivo do cristianismo. E também a narrativa da encarnação de uma divindade é um fato que tem uma dimensão simbólica, que está presente em outras religiões, que está presente em outras dimensões da cultura humana. Então ele diz assim, aquilo que existiu como processo eterno no pleroma surge no tempo como sequência aperiódica, ou seja, numa repetição muitas vezes irregular. Então ele está dizendo o seguinte: existe um elemento, um fenômeno que diz respeito à vida interna da Trindade, a vida interna da divindade. Vamos lembrar que, por exemplo, os teólogos e teólogas do cristianismo usam, por exemplo, a expressão, ou as expressões em latim, ad intra e ad extra, para se referir à teologia da Trindade. Então, considerando que no âmbito do cristianismo a concepção da divindade é de uma divindade que é composta a partir de uma comunhão eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo, existem elementos ad intra, quer dizer, elementos que dizem respeito à vida interna da Trindade, que diz respeito ao modo como Pai, Filho e Espírito Santo convivem na eternidade, e elementos que dizem respeito a essa relação íntima, interna, eterna,
da Trindade. E claro, os elementos, os aspectos ad extra, quer dizer, essa divindade, além de se relacionar internamente entre si, o Pai, o Filho, né, o Filho é gerado, o Espírito Santo é enviado, o Pai é eterno, por exemplo, há elementos dessa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo se relacionando com aquilo que está fora da Trindade, né? A relação com a história, com o gênero humano e por aí vai, né? Então, essa é a dimensão, a de intra, a interna, a de extra, aquilo que está para fora da Trindade. Então, quando ele fala na expressão do pleroma divino, ele está se referindo àquilo que na teologia cristã se usa como expressão ad intra, para se referir àquilo que está internamente na divindade ou na eterna comunhão da divindade, né? Ou da triunidade divina, né? E o que ele está dizendo é que isso que historicamente se concretiza através do nascimento de Cristo é um fenômeno que sempre existiu, né? No pleroma divino, ou seja, na vida interna da Trindade. E ele diz, basta-nos um exemplo. Javé tem um filho que fracassou e um filho que é bom. Aqui ele começa a atravessar a teologia cristã, né? Eu sei que as pessoas às vezes ficam aborrecidas, incomodadas com afirmações desse tipo, mas é sempre bom lembrar que está fazendo psicologia da religião e não teologia, né? Então, antes de você se aborrecer, se escandalizar, pense que estamos diante de um psicólogo, né? De alguém que procura os significados simbólicos da religião e não alguém que está fazendo doutrina no interior de uma instituição. Então, o que o Jung está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus tem um filho que fracassou e um filho que é bom. Quem é o filho que fracassou? Satã, né? Por que ele está dizendo isso? Porque o Satã é criação divina, né? Mas é uma criação divina que se afastou, vamos dizer assim, né, dos propósitos dessa criação divina. E Jesus é também um filho divino que segue, vamos dizer assim, as orientações ou os propósitos da divindade. Então, nesse sentido é que ele está dizendo que Javé tem, vamos dizer assim, um filho bom e um filho ruim, né? Lógico que o que Jung está seguindo aqui é o princípio da saúde afetiva. E de acordo com o princípio da própria saúde afetiva, que tem que ser coerente com a própria psicologia do Jung, o Jung acha que sempre deve existir um equilíbrio entre os opostos, um equilíbrio entre luz e sombra, um equilíbrio entre o que é conhecido e o que é desconhecido. E nesse sentido, é necessário que, sendo a divindade, ou qualquer divindade, uma projeção de elementos psíquicos humanos, é fundamental que o ser humano tenha na divindade elementos sombrios e elementos não sombrios, vamos dizer assim. Então, Satã seria essa dimensão sombria e Jesus seria a dimensão não sombria. E isso, para Jung, faz todo sentido que isso exista e que isso seja dessa forma, porque isso seria o espelho ideal, adequado, para o ser humano olhar para a divindade, além de ver a divindade, ver a si mesmo e poder integrar a sua dimensão sombria, né? Muitas vezes, quando a gente está identificado apenas com a dimensão iluminada, né, no sentido de dimensão conhecida, consciente, a gente tende a negar a dimensão sombria, e isso não é bom. Isso não é bom em termos humanos, portanto, é preciso que a divindade represente ambas as dimensões que existem no interior também do ser humano. Vamos voltar para a citação, ele diz assim, baste-nos um exemplo. Javé tem um filho que fracassou e um filho que é bom, né? Esse protótipo tem o seu correspondente em Caim e Abel, né? Um que segue, né, os princípios divinos e outro que não, né, que se torna um assassino. Tem Jacó e Esaú, né? Um que é um usurpador, né? Aquele que toma o lugar do outro, aquele que é um sabotador, e aquele que segue o curso natural das coisas, que segue a orientação, o caminho divino, né?
bem como em todas as épocas e regiões, e também no tema dos irmãos inimigos, que, com inúmeras variantes, divide as famílias até hoje, ocupando a atenção dos psicoterapeutas, né? Quando você pega, por exemplo, filhos e filhas no interior de uma família, se você observar, se você tiver, por exemplo, um casal de filhos ou dois filhos ou duas filhas, né? Você vai perceber o quanto eles sempre são diferentes, o quanto a identidade de um vai sendo constituída por oposição à identidade do outro. É mais ou menos como se os filhos tivessem uma intuição de que para conquistar o amor do pai e da mãe, ele deveria ser exatamente o oposto daquilo que é o seu irmão ou a sua irmã. Então essa ideia do duplo está presente na divindade, está presente na história das religiões, está presente também na história das famílias na atualidade, né? Então esse é um tema bastante interessante. E aí ele começa a criar o mundo a partir de sua matéria primordial, o assim chamado nada. Javé outra coisa não fez senão introduzir-se nos segredos da criação, que são ele mesmo, em cada um de seus aspectos, fato este há muito tempo aceito por qualquer teologia sensata. Daí provém a convicção de que se pode conhecer a Deus por meio da sua criação, né? Isso é interessante, não é um tema muito percebido, vamos dizer assim, na teologia cristã tradicional, ou quase que em nenhum tipo de teologia cristã ou não cristã. O fato de que, se você tem a afirmação de que há uma divindade que é criadora, e de fato o cristianismo e o judaísmo fazem isso, dizem que Deus é o criador de todas as coisas, as pessoas não atentam tanto para o fato de que Deus, ao criar, seja o gênero humano ou criar a própria natureza, ele está fazendo isso como uma extensão de si, né? Então as afirmações do Jung, elas não são absurdas quando você diz que, por exemplo, a divindade deve espelhar aquilo que acontece no interior da humanidade e vice-versa, né? Se de um ponto de vista cristão ou judaico, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, é isso que o livro, por exemplo, do Gênesis diz. Isso significa que ser imagem e semelhança de Deus significa ser parecido com Deus, que dentro do ser humano há algo parecido com aquilo que existe na própria divindade. Então o Jung, como conhecedor do texto bíblico, ou dos textos bíblicos, e conhecedor, claro, de outras expressões religiosas, ele sabe muito bem o que está falando e tem um conhecimento bastante interessante das religiões. Me parece que o grande diferencial do Jung é que, como ele está fora da instituição religiosa, ele não tem nenhum receio de torcer, de interpretar de forma não convencional aquilo que os textos bíblicos, por exemplo, dizem, ou qualquer texto de qualquer religião está dizendo, né? Então, daí a possibilidade dele ser criativo e inventivo naquilo que ele está dizendo. Às vezes ele diz coisas que são até óbvias, mas que as pessoas não percebem porque ficam muito presas à teologia produzida no interior de uma instituição, que não é exatamente aquilo que o Jung pretende fazer. Então ele diz ainda na sequência: o mundo inteiro é de Deus e Deus está presente no mundo inteiro, desde o início, né? Para que então o grande processo de encarnação? Perguntamo-nos com espanto, né? Por que Deus precisaria encarnar na pessoa de Jesus Cristo, se o que o Jung está dizendo se Deus já está encarnado na própria criação, porque a criação, cada aspecto da criação humana ou não humana, né, já tem a própria presença, né, já tem o DNA de Deus, já tem a expressão de Deus, já tem os elementos da divindade. Então ele diz, com efeito, no dia seguinte, aquele em que aparecem os homens, né, juntamente com os mamíferos superiores, manifestamente criados antes de Adão, está se referindo à narrativa do livro de Gênesis, né? Javé, mediante um ato especial de criação, produz o homem. Na verdade, ele produz o ser humano, né? A linguagem patriarcal, machista aqui, né? Produz o gênero humano à imagem de Deus, né? O Gênesis 1:27 diz: criou, pois, Deus
o gênero humano. Ele usa um substantivo coletivo que inclui masculino, feminino, e depois ele especifica homem e mulher os criou. Então Deus não cria o homem, ele cria o homem e a mulher. E depois ele explica que ele criou, né, um Adão, um gênero humano com masculinidade e com feminilidade, né? Pelo menos de acordo com a narrativa de Gênesis 1:27. Claro que o autor do Gênesis, no livro do Gênesis, não está fazendo filosofia de gênero aqui, né? Ele está só falando a partir daquilo que ele é capaz de experimentar dentro dos parâmetros da sua cultura, dentro daquele contexto. Com isso ocorreu uma primeira prefiguração da encarnação, né? Interessante isso, né? Ele está dizendo, a encarnação está prefigurada no livro do Gênesis, né? Especificamente aqui, citando Gênesis 1:27, quando diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, já está ali colocado que o gênero humano é uma encarnação da divindade, né? Claro que depois, num outro momento da história, vai haver uma encarnação específica e valorizada de forma específica, que é a encarnação de Deus através de Cristo. Mas essa encarnação da divindade é uma encarnação muito especial porque ela não segue o roteiro comum que está sendo seguido desde o início da criação, de acordo com a narrativa do Gênesis. Javé apoderou-se pessoalmente do povo constituído pelos descendentes de Adão e de tempos em tempos insuflou seu espírito nos profetas desse povo. Então, esse é um processo que vem acontecendo desde sempre. É isso que ele está dizendo lá no início, né? A encarnação de Cristo é um fenômeno que está acontecendo desde sempre. Está acontecendo desde sempre fora das narrativas judaicas e cristãs, e está acontecendo desde sempre nas próprias narrativas judaicas e cristãs, né? Porque isso está presente na narrativa da criação, mas isso está presente em diversos outros lugares dos textos bíblicos, por exemplo, nos textos proféticos, quando Deus se expressa através de homens e mulheres, né, em momentos diferentes da história, e isso acontece quando Deus encarna na pessoa de Jesus Cristo. Isso continua acontecendo depois da encarnação de Cristo, né? Então o processo de encarnação, de acordo com aquilo que o Jung está dizendo, é um processo constante. Se o processo de encarnação da divindade em humanidade é um processo constante, por que a gente não pode refletir de forma inversa, né? Que o ser humano, ao olhar para a divindade, deve olhar e ver a si mesmo. Então, por isso é importante que essa divindade seja luz e sombra, que ela tenha um lado conhecido e um lado desconhecido, como todo ser humano é. Quer dizer, aquilo que o ser humano é um parâmetro para a gente entender aquilo que a divindade é. Por quê? Porque está sendo repetido o tempo todo que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, ou que a divindade o tempo todo encarna em humanidade e vice-versa, né? Essas alusões e prefigurações da encarnação podem aparecer ininteligíveis e desnecessárias, pois afinal de contas toda a criação que provém ex nihilo, né, do nada, né? Então esse é um tema clássico, uma discussão clássica da teologia cristã. A criação de Deus é uma criação ex nihilo, quer dizer, Deus cria tudo o que existe a partir do nada, né? Criação a partir do nada, pertence a Deus e é constituída pelo próprio Deus. Por isso o homem e a mulher, né, eu acrescento aqui também a mulher, como criação inteira, é Deus que se tornou de algum modo concreta, né? E com isso eu termino aí esse ciclo de citações. Quer dizer, é isso que a gente tem visto ao longo de toda a história, é isso que provavelmente a gente vai continuar vendo, né? Se a gente sair do âmbito da teologia cristã ou judaica tradicionais, né, a gente vai conseguir enxergar isso, né? O processo de encarnação é um processo constante. Deus está encarnando humanidade o tempo todo, né? Se a humanidade é divindade encarnada, né, tanto divindade como humanidade devem expressar a sua multiplicidade. Se o modelo, por exemplo, cristão é de uma divindade que é multiplicidade, é isso que a doutrina da Trindade afirma,
o ser humano também tem que ser multiplicidade, né? Ele tem que ser luz, tem que ser sombra, ele tem que ser consciente, ele tem que ser inconsciente, ele tem que ser bondade e ele tem que ser, ao mesmo tempo, o contrário da bondade, né? E integrar tudo isso faz parte do caminho de individuação que para o Jung é o caminho que conduz à saúde afetiva, tá bom? Complexo, né? Não convencional, mas do meu ponto de vista, interessantíssimo tudo isso que o Jung está dizendo, tá? Tem mais coisa para a gente explorar, a gente vai continuar falando de Carl Gustav Jung e desse livro fantástico chamado Resposta a Jó em outros vídeos. Um abraço e até lá!